Queria falar um pouco de como a gente pode se aproximar de Deus, né? A partir das minhas percepções que tenho do Evangelho. A primeira coisa que eu posso dizer é que ninguém é merecedor de Deus. Então, toda e qualquer pessoa tem a possibilidade de se aproximar dele. Até porque você acreditar em Jesus como Deus é uma coisa muito específica e muito especial. Porque a própria palavra de Deus diz que se você não for como uma criança, você não entrará no reino dos céus. Porque você acreditar em uma história de que veio um homem que era Deus, que foi formado de uma maneira não biológica tradicional, e que esse ser é totalmente espiritual, porém carnal, passou por todas as coisas que diziam, né? A história que dizia que o Cristo passaria, fez milagres, curas, morreu e ressuscitou. Quem acredita numa história dessa já é uma criança, já tem uma mente especial para com Deus, porque é uma questão de crença sem ver. Jesus disse: Felizes os que creem sem me ver. Porque a gente acredita numa história que tem contada em um livro, há 2000 e poucos anos atrás, e a gente sente uma ligação espiritual com esse ser, né? Então, quando você já busca Jesus como seu Deus, isso já mostra que você consegue ter uma ligação espiritual com ele. Porque ele disse: Eu sou um pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, mas só ouve a minha voz quem é minha ovelha. Então, se de alguma forma o teu coração tem ligação com Jesus, pelas parábolas, por todos os milagres, curas e pregações que ele fazia, né? E depois, através dos discípulos, continuou a fazer, a gente percebe que já existe uma ligação espiritual entre você e esse Deus. Então, independente se a gente se acha merecedor ou não, esse Deus nos mostra que somos dele, porque a gente já ouve essa história, já ouve essa conversa e a gente crê. Porque não é uma coisa simples crer no Evangelho. Não é. É uma história maravilhosa, né? É uma história de totalmente espiritualizada, né? Não tem base científica. É uma história que uma criança acreditaria, porque passa-se nessa percepção que ultrapassa a biologia, ultrapassa a ciência, ela é totalmente espiritual. Então, acreditar nessa história já é uma coisa de criança. Então, se você tem essa tendência de acreditar nessa história, já se sinta uma ovelha, já se sinta uma criança. E uma forma de se aproximar a Deus diante do Evangelho é através da leitura da palavra, porque a todos foi dada uma medida de fé. E essa fé, ela é alimentada através da palavra, da leitura, porque o Espírito Santo vai nos dando compreensão do que é a palavra. De repente você lê e faz associação com alguma coisa da sua vida, você liga com outra parábola que você viu, e aí o Espírito Santo vai traduzindo aquilo no nosso coração. E uma outra forma é através de jejum, porque o jejum já requer uma certa intimidade, né? Porque você está ali lendo a palavra para compreender quem é esse Deus, por que esse Deus é assim, o que aconteceu, o que realmente ele fez, o que ele deixou de legado para a gente. E quando você vai alimentando essa sua mente, a sua percepção deste Deus, você vai criando uma ligação com ele, né? E a partir dessa ligação é onde você vai conhecendo o que realmente é o jejum. É uma forma de alimentar menos a minha carne e alimentar o que é espiritual em mim, porque eu creio numa coisa que eu não vejo, mas eu sinto no meu coração. E por isso eu vou me abster de tal coisa para eu me sentir mais próxima dessa espiritualidade. Então, já é um outro passo, né? Essa questão para se aproximar de Deus. E quando a gente percebe o Evangelho, a gente vê que o fundamento do Evangelho, através de Jesus Cristo, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, muita gente, às vezes quando eu converso com pessoas, elas dizem: mulher, mas
Esse povo que crê em Deus tem mania de, eu não bebo, eu não fumo, eu não, né? Não pode isso, não pode aquilo. Que Deus é esse que dá uma vida pra gente e aí depois fica me castrando disso e daquilo e daquilo e daquilo? Eu, na minha percepção, na minha interpretação do evangelho, Deus não proíbe, tá? Deus não proíbe mesmo. O que é necessário para a salvação que está escrito no Novo Testamento e dito pela boca de Jesus é que eu creia nele como filho de Deus, que estava prometido desde o Antigo Testamento, veio em terra, fez tudo o que tinha que fazer, morreu e ressuscitou. Eu crer nele como Deus é a base da minha salvação. Qualquer outra coisa é apenas consequência dessa minha aproximação com esse Deus, dessa minha crença. Então, esse lance de não faz isso, não faz aquilo, é um lance de intimidade, é um lance de aproximação, não é uma proibição. Eu acredito que não é porque alguém dá para todo mundo, que alguém bebe toda semana, que alguém faz isso ou aquilo que vai deixar de ir para o céu, tá? Porque a gente tem vários exemplos de quantas pessoas assim mundanas Jesus salvou e andava com eles, né? Tanto é que o povo dizia assim, os fariseus, esse cara anda com bebo, com prostituta, com isso, anda com beberrões. E aí fica dizendo que é santo, mas o Jesus praticava isso, ele tinha uma tolerância espiritual do que ele poderia fazer em relação, porque todo mundo diz assim, ele bebia vinho, talvez ele bebesse vinho, mas ele não era um alcoólatra, porque não era o sentido dele estar aqui. Muitas vezes o que acontece é que a gente tem a percepção fria do evangelho, né? O evangelho tem lá, não beba, não fume, aí você fica, mas eu vou fazer o que é da minha vida. Só que é que nem um pai dizendo para um filho, né? Quando a gente é pai, quando a gente é tio, quando a gente cria alguém que tem um laço de intimidade, que a gente tem afetividade por aquela pessoa. A gente está criando, está vendo como é que o mundo é, e a gente diz, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. A gente fala com a intenção de que a pessoa não se perca naquilo. Não é porque se você fizer, eu vou anotar bem aqui que eu vou usar contra você quando você vier para cá. Esse Deus não é Jesus, tá? É um Deus inventado por uma cabeça louca. Jesus morreu por todos os pecados da humanidade. As advertências que tem em relação a essas coisas da carne é para que a gente se mantenha saudável, para que a gente mantenha a nossa consciência limpa, porque se eu bebo todo dia para esquecer os meus problemas, onde é que entra a espiritualidade em mim? Onde é que eu posso acreditar que Deus, que Jesus Cristo pode sanar as minhas ansiedades, pode vencer essa derrota que tem dentro de mim? Eu tenho que dar espaço para esse Deus agir dentro de mim, para que ele me cure dessa tristeza, dessa depressão, dessa ansiedade. E eu beber todo dia para esquecer meus problemas não vai solucionar isso, mas também não é o que vai me levar para o inferno. Eu creio em Jesus como Deus, Filho de Deus encarnado na terra, morto, ressuscitado, ótimo. Todas essas coisas da carne, elas me impedem de evoluir espiritualmente, me impedem de que a minha consciência adquira um grau de ligação com Deus ainda aqui na terra. E é o que Deus orienta a gente através da sua palavra para que a gente não faça. Eu vou dar para todo mundo porque eu gosto de dar. Certo, é opção sua, mas será se isso está bom para ti? Será se de alguma forma isso não pode causar alguma coisa dentro de você que te deixe angustiado, entristecido? Mas eu tô aqui, eu tô usando, eu tô me divertindo. Aí no outro dia você tá triste, se sentindo vazio. Será se isso te faz bem? Será se não, um pai que ama de verdade não alerta um filho sobre essa situação? Eu acredito que sim. Eu sou mãe e não quero que meu filho faça isso, aquilo. Não porque eu queira controlar a vida dele. E da mesma forma, não Deus porque tá anotando no caderninho do mal para depois jogar na sua cara. Não. Mas é porque quer o melhor para você. Sabe que através dele ele pode desenvolver uma consciência plena,
sanar as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas emoções. Mas se quiser beber, beba, se quiser fumar, se quiser, faça o que você quiser. Quem vai trabalhar essas questões em você é o próprio Deus, né? Quando você começa a se aproximar de Jesus, através da leitura da palavra, através de orações, através de jejum, quando você começa a se aproximar de Jesus, algumas coisas vão perdendo sentido na sua vida, sabe? Você não precisa mais de uma coisa ou de outra para fugir da realidade, porque a sua realidade está suportável. Não que você não vai precisar uma vez ou outra, tá? Você pode. Não tem ninguém aqui lhe vigiando. Vez ou outra o discípulo estava lá tomando vinho, tá? Mas assim, não vai ser o que você vai fazer todo dia para fugir da sua realidade. Pode ser um lazer, pode ser uma coisa para dar uma descansada, mas não algo que seja parte da sua vida, que complete e que contemple toda a ansiedade do seu coração, porque esse lugar aí é o lugar de Jesus, é o que ele quer. Porque o que Jesus quer é justamente este coração. Ele quer sanar suas ansiedades. Quando Jesus Cristo estava indo, a preocupação que ele tinha de dizer por discípulo, olha, Deus, cuida dos meus filhinhos. Enquanto eu estou aqui alimentando o coração deles, a alma deles com a minha palavra. Mas quando eu for, eu sei que vai vir o Consolador e que vai interpretar diretamente a tua palavra para eles. Mas cuida deles, para que a minha palavra não saia do coração deles. Porque apesar de todas as coisas do mundo, eu venci o mundo. Então, porque a gente é entregue desde que a gente entra no mundo cheio de sistematizações, né? Eu tenho que ser assim, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que me comportar desse jeito, eu tenho que me formar nisso, eu tenho que fazer aquilo. E é tanta coisa que a gente tem que fazer que superlota a gente mal se entende, a gente mal se descobre, a gente mal se compreende. Então, essa aproximação espiritual com Jesus ajuda a nossa mente, toda aquela carga lá que o Jung fala, né, que são as funções da mente, a se desenvolverem de uma maneira mais plena, né? Eu posso ser, sim, intelectual, vou alimentar a parte da minha mente do pensamento. Eu posso ser, sim, emocional, então vou alimentar aqui a função da emoção. Eu posso ser, sim, sensível aos meus sentidos, eu posso ser uma mulher atraente, eu posso ser uma pessoa que traz alegria para um lugar, eu posso sim alimentar minha intuição e perceber Deus em tudo, e perceber Deus nas pessoas, olhar para alguém e não ver o que é negativo naquela pessoa, ver o que é positivo e elogiar da melhor maneira possível para que aquilo cresça. Porque assim, o evangelho de Jesus é simples. É amar a Deus sobre todas as coisas, por isso eu não vou destruir nada, e amar ao próximo como a mim mesmo. E se eu amo ao próximo, eu não vou fazer mal para ele, porque eu não quero que ninguém me faça mal. E como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar, eu tenho que amar minha mente, eu tenho que amar meu corpo, eu tenho que amar tudo que há em mim. Eu tenho que amar a minha consciência, a minha personalidade, quem eu sou. Eu quero ser o melhor de mim mesma, porque aí eu vou amar a mim mesma, e aí quando eu amo a mim mesma, eu vou conseguir amar o meu próximo como eu a mim amo. Então, o evangelho é simples, mas na prática não é. Porque Jesus ensina a gente a amar o inimigo. Ora pelo teu inimigo. Ama o teu inimigo. Afinal, quem ama o seu amigo, que diferença tem de quem é pecador? Nada, né, gente? Então, é simples? É simples. É fácil de praticar? Não, senhor. Porque bate direto com o ego, né? Com o orgulho, com a vaidade. Você vê alguém falando uma coisa que dói dentro de você, às vezes uma crítica, às vezes apontando defeitos, a vontade que você tem de tacar uma pedra logo, pá, 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 pá. E muitas vezes a gente pega o evangelho e transforma nisso, né? Numa pedra bem grandona para atacar nessa pessoa. Mas isso não contribui nem para a gente e nem para essa pessoa espiritualmente. Então, é natural acontecer da gente se tornar isso sem querer? Né? Porque nós estamos aqui nessa terceira dimensão, onde nós temos ligação não só com Deus, através do Espírito Santo apenas, mas comigo mesmo e com o outro. Eu me desenvolvo a partir do outro.
eu me desenvolvo a partir do outro para mim mesmo. Eu quero ter a minha opinião e pronto. Quem quiser que se lasque. Mas Jesus diz assim: não, minha querida, não é assim não. Você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, você vai ter sim que deixar esse orgulho de lado, essa sua vaidade excessiva, vai ter que ver coisas boas na pessoa, mesmo a pessoa te apontando pedra 24 horas por dia. Os discípulos perguntavam, né? Mas Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus, 70 vezes 7. Que vantagem tem um homem que ama apenas a si mesmo e ama tudo aquilo que o cerca, mas que lhe faz bem, e não consegue amar aquilo que lhe faz mal? Isso não é o evangelho de Cristo. Quando ele estava indo mesmo, que ele reuniu os discípulos e repetiu várias e várias vezes, era: filhinhos, faça para os outros o que eu fiz para vocês. Ame-os, ame-os, e não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Não há, que é o que eu estou fazendo por vocês. Só que quando a gente começa a prestar atenção nos erros dos outros, eu mesmo, se eu for ficar observando, meu amigo, eu crio um inferno imaginário para cada ser. Encho minha mão de pedra quando penso que não, meu amigo, eu estou lá vivendo pela lei. Por exemplo, se eu for analisar algumas coisas, né, do mundo, aqueles caras que cortam a cabeça, o pescoço de quem prega o evangelho lá naqueles países muçulmanos, de essas histórias antigas aí que são presentes até hoje na nossa vida em relação ao Hitler e todas as coisas que aconteceram, pedófilos, essas doenças psicológicas que mexem com crianças e com vidas inocentes. Gente, se eu ficar observando essas coisas, quando pensa que não, eu tô cheia de pedra na mão e criando um inferno imaginário para cada um desses seres. Isso não contribui nada para minha vida. Se tem coisa que eu não consigo compreender, eu oro por aquilo ali e me afasto. Eu não vou alimentar minha mente daquilo ali, porque na minha mente eu vou criar só infernos e infernos para esse tipo de gente. Porque tem coisa que a gente não compreende. Eu não consigo entender como é que Deus perdoa um ser desse. Mas perdoa. É incrível, né? Mas eu não consigo entender. Então eu não vou alimentar algo que eu não compreenda. É que nem tem alguém na tua vida que só te bota para baixo, alguém que só te vê o teu lado mal, e se você ficar observando só o que é ruim nessa pessoa, você vai criando uma bola negativa em cima de você, que aquilo ali vai pesando e você vai carregando. E Jesus é o fardo suave. Nós é que temos esse fardo do ego, esse fardo que não é a glória de Deus sobre as nossas vidas, mas Jesus nos liga à glória de Deus através do Espírito Santo. Então joga essa carga na cabeça dele e diz: Jesus, toma de conta, me dá aí a carga suave, porque eu tô aqui criando um monte de coisa ruim na minha cabeça. Tira isso de mim, em nome de Jesus Cristo. E faz a sua oraçãozinha, e se você precisar de alguma coisa mais forte, faça um jejuzinho, entrega para Deus, porque é assim que Deus vai agir nas nossas vidas. Porque senão, quando pensa que não, a gente está pregando o evangelho e cheio de arma na mão. Pé, 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 pé. Já pensou como isso é contrário ao evangelho? Como isso é um outro evangelho que não é do céu? É um evangelho introduzido dentro do evangelho de Cristo. Um evangelho que prega armas, que pega morte, destruição. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. E quando você se vê envolvido nesse evangelho de tiro, de arma, de morte, meu amigo, o negócio está pesado. Porque aí a sua consciência está tão corrompida que você entrou numa apostasia tão grande que não consegue enxergar que isso é anticristo. Aí o anticristo tomou conta do seu coração. Porque Jesus disse que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E os caras estão aqui, ó. Jesus, pá, 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 pá. Jesus, pá, 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 pá. Que Jesus é esse? Meu Deus. É menos ofensivo Jesus e um gole de vinho, porque tem lá os discípulos, tem lá Jesus, do que Jesus e pá, 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 pá. Nenhum vai alimentar a sua consciência, mas Jesus com arma matando gente, fazendo acepção de pessoas, excluindo seres humanos, crianças, os pequeninos que veem Jesus como Deus e querem alimentar aquela fé, querem
jogar água naquela sementinha, jogar uma terra, um adubo, e querem que aquela semente cresça, e as pessoas metendo bala nas sementes alheias, blá, 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 blá. Eu sou dono das coisas. Pelo amor de Deus, cuidado, não alimente sua consciência com esse tipo de Jesus, que esse Jesus aqui não é o Jesus pão vivo que desceu do céu, não é o Jesus alimento para a alma, não. O Jesus alimento para a alma é aquele que alimenta o outro através de oração, aquele que alimenta o outro através de palavras, rios de água viva, que a boca só fala do que o coração está cheio. O evangelho verdadeiro é aquele que é sal, e sal traz sabor, traz o que é bom, não traz insipicidade, sei lá se essa palavra existe, não vai tirar o gosto da vida da outra pessoa. A gente tem que dar vida para aquela pessoa tem que ter ânimo de vida, né? O sal dá sabor. A luz, ela ilumina a sombra. Não é tacar pedra e matar todo mundo no escuro e passar cimento em cima, não. É iluminar a sombra. Existe algo em você que precisa ser tratado. E eu conheço o médico dos médicos que vai tratar essa sua consciência, que vai tratar essa sua alma. E eu te apresento o meu médico, eu te apresento o meu Deus. E se alguma coisa tiver naquela pessoa que precisa ser expulsa ou curada, quem vai fazer é o Deus, porque é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que tira essa nossa consciência pequenina de que eu sou o centro do universo e que eu sou reflexo do que o outro quer. O eu preciso ser reflexo para o outro. Esse ego que foi criado a partir da queda de Adão. O Espírito Santo é a nossa ligação com a glória de Deus. É Ele que nos vai fazer compreender as coisas que são além dessa dimensão. Vai nos levar ainda para mais distante ainda de todo esse sistema financeiro, político, social, familiar. Jesus, veio trazer a espada, mas é a espada que nos corta dessa ilusão. Não que a gente deva viver alienado e, eu vou esperar Jesus, eu vou... Não, Jesus não veio fazer ninguém virar um robô hipnotizado. Não, eles iam nos trazer consciência de que tudo isso existe. Eu estou neste planeta, eu estou nesse mundo, vivendo nessa terceira dimensão, mas eu tenho uma consciência que me liga com a glória. Eu tenho o Espírito Santo para me dar compreensão de que tudo isso aqui é biológico, é físico, e tudo isso aqui é finito e vai passar. Então, eu vou me adaptar da melhor maneira possível. Eu não vou ficar influenciado 24 horas em ser reflexo para alguém ou ser reflexo para mim mesmo de uma forma que vai me deixar doente a minha alma, que eu vou dormir todo dia com ódio de mim mesmo, com ódio de quem está ao meu redor, com ódio de Deus, por Deus me permitir viver uma vida dessas. Como é que eu vou fazer isso? Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que, na minha percepção, Jesus não está aqui proibindo quem quer se aproximar dele de fazer uma coisa ou fazer outra. Jesus não está nem lá, não, tá? O que Jesus quer é o seu coração. Você vai se alimentar dele através de orações, da leitura da palavra, jejuns, você vai se aproximar dele. Essa sua consciência vai ser desenvolvida a partir daí, mas você é carnal, você tem os seus sentidos, as suas emoções, você vai continuar vivendo. Não tem ninguém anotando no caderninho para jogar contra você, não, porque aquele que foi selado pelo Espírito Santo, aquele que foi comprado pela carne de Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, não tem condenação nele, não tem nem nessa dimensão e nem na outra alguém que te condene, a não ser você mesmo. Então, o que eu digo? Se alimente, comece devagar, vá para o seu quarto, faça uma oraçãozinha em secreto e diz: Deus, eu quero acreditar, eu quero me aproximar. Não sei como fazer ainda, estou aqui que nem menino, começando uma coisa, falando com nada e esperando que, de alguma forma, essa consciência se aproxime de mim, eu consiga ter uma ligação maior com Deus. Aí, começa a ler a palavra, 4 capítulos por dia, tá ótimo, tá bom demais. Bota um louvor aqui. Quando você já tiver uma intimidade mais próxima, que você for sentindo, rapaz, eu tô começando a entender, lendo sozinha aqui, já tô começando a entender as coisas. Menino do céu.
Aí você vai tendo uma aproximação, aí depois você já vai fazendo jejum, aí você já vai sentindo a glória, você vai sentindo o Espírito Santo mexendo dentro do seu estômago, do seu coração, mas nada invasivo, tá? Nada que possua a sua consciência e você não saiba mais nem onde é que tá. Vai parar em outro lugar. Isso não é o Espírito de Deus, é o Espírito de outra coisa. Porque o Espírito Santo de Deus te deixa plenamente consciente. Você sabe exatamente onde você tá e o que você tá fazendo. Não é nada assustador, não. É uma coisa de Deus, né? Nesta dimensão física, de terceira compreensão, né? Porque Deus não se explica ao homem porque o homem não consegue compreender. O que Deus deixou desenhado ainda é difícil de compreender, né? Como é que Deus disse, eu sou 3? Porque o homem é tridimensional. O homem consegue imaginar Deus se movendo, né, como o Espírito Santo, um Deus como pai e um Deus como amigo, como irmão. Então, Deus se apresenta de uma forma que a gente possa compreender e diz, olha, eu fiz uma ligação com vocês através do meu filho, que vocês não tinham mais, que vocês romperam lá no Jardim do Éden. Aí eu fiz uma ligação através do meu filho. E aí eu deixei um Espírito Santo para traduzir todas as coisas para vocês. E a gente ainda não consegue compreender como é esse lá, como é que vai ser depois daqui. A gente não entende. Então, o que a gente pode fazer é se aproximar desse Deus através de orações, através de jejuns, através de leituras e leituras da palavra, para que a gente se aproxime através do Espírito Santo dessa consciência, consiga desenvolver. Uma coisa que eu quero deixar clara, que ninguém merece Deus. Ninguém. Nem quem se abstrai de todas as coisas do universo. Todo mundo é homem do mesmo jeito. Todo mundo só foi para o céu um dia porque creu em Jesus Cristo como Deus, ou outras coisas que tem também, né, em relação a pessoas que... tem gente que morreu sem crer em Jesus, nem teve a oportunidade de conhecer Jesus. Mas existem relatos no Novo Testamento mesmo, Paulo dizendo, onde a pessoa que praticou o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, mesmo sem a consciência de Jesus, sendo de Jesus, né? O negócio é tão forte que, além de dividir a história humana entre antes e depois dele, existe uma plenitude de comportamento, né? Quem se comporta dessa forma é de Jesus. Que coisa, né? Então, o meu conselho como cristã é: não se preocupe com o que você vai deixar de fazer ou não deixar de fazer, se você se aproximar de Jesus e alimentar a sua fé, a sua sementinha para com ele. Não se preocupe que isso aí não é nada não. Não é nada não. Qualquer mudança no seu comportamento depois de você se aproximar de Jesus é consequência da sua intimidade. Mas não é o que você precisa fazer para se aproximar de Jesus, não. Jesus não tem esse caderninho do mal anotando contra você, não. Ninguém tem esse caderninho, nem o diabo tem esse caderninho anotado contra você, não. Isso aí é uma explicação errada de alguém para você. O que tem a seu favor é a salvação na cruz, e você precisa acreditar nela de espírito e verdade, porque Deus conhece o que passa dentro da sua mente. Deus conhece seu coração, Deus conhece seus pensamentos, Deus conhece cada partícula que existe dentro de você. Então, se aproxime de Deus se você é uma criança dessa. Se você vê essa história e acredita, se você vê essa história de Jesus, Filho de Deus, e sente uma ligação com ela, e sente uma vontade de entender mais, se aproxime, busque, não tenha barreiras físicas e nem espirituais, não. Se aproxime, se alimente e veja lá o que Deus vai fazer.